Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Usuela, conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV. Boa noite para vocês todos aí. Começando mais esse programa cultural aqui do seu canal Revolucionário Independente, sempre polemizando aqui sobre um assunto da arte, da cultura. Antes da gente começar o programa, lembrar para você se inscrever no canal. Vamos chegar aos 100 mil inscritos na Causa Operária TV. Se inscreva também no canal do Usuela. Inscreva-se aí no canal do Usuela. Nós deixamos aí o link para você se inscrever aí na descrição do vídeo e também no chat, tá fixado aí no chat para você se inscrever no novo canal do Zuela, onde em breve teremos vídeos exclusivos além dos nossos programas semanais. E também para você contribuir com a gente, manda seu super chat aí, contribuindo conosco, com um comentário que você achar mais adequado, pode mandar seu super sticker também, com aquelas figurinhas. E ainda você se torna membro do canal, membro assinante do canal, contribui mensalmente com a Causa Operária TV, né? Isso é importantíssimo porque é uma ajuda que entra mensalmente aqui no nosso canal para que a gente possa melhorar, né, aperfeiçoar cada vez mais aqui a imprensa do Partido da Causa Operária, né? Toda a nossa estrutura, melhorar os programas, melhorar o nosso material técnico aqui, para que a gente possa sempre avançar, né, e nessa imprensa revolucionária, na imprensa operária, que é a imprensa do Partido da Causa Operária. Bom, começando então, eu queria já dar uma boa noite para o companheiro Antônio Vicente. Boa noite, Vicente. Oi, Henrique, boa noite. Vocês estão Boa me ouvindo? noite. Estamos ouvindo. Então, que bom. Boa noite, companheiros. Mais uma noite. Boa noite. Mais uma noite de Usuela. É isso aí. Hoje o nosso companheiro Kaká não pôde estar presente, mas estamos aqui para polemizar, né? Para trazer sempre aquele debate sobre a arte, sobre a cultura que o pessoal gosta de ouvir. Hoje nós estamos aqui eu diria que a gente está numa continuação, né, dos temas sobre a concepção marxista da arte e da cultura, tentando quebrar um pouco aí algum senso comum, um preconceito que tem no meio da esquerda sobre a questão da arte, né? Eu acho muito importante isso daí, né? 2 semanas ou 3 atrás nós falamos um pouco sobre a questão aí do Manifesto da FIARE, né? Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente, que foi escrito por Leon Trotsky e André Breton. André Breton aí o fundador, poeta surrealista, né? Fundador do surrealismo, poeta surrealista, em que ali é um programa, né, do marxismo, do Partido Revolucionário para a arte, em que a defesa, né, a tese central, né, a defesa central do manifesto é que não deve haver, né, nenhuma restrição à arte, deve haver toda a liberdade para a arte, né, e em grande medida, né, o manifesto ele está polemizando aqui com 3 concepções da arte, né? A primeira, a arte capitalista, né, dos ditos países do imperialismo, dos países imperialistas ditos democráticos, né? A segunda, né, pela época ali, a época de ascensão do fascismo e do nazismo, né, a arte controlada pelos regimes fascistas, né, principalmente com destaque aí da Alemanha e da Itália, mas outros também, né? E uma terceira polêmica que talvez do ponto de vista do esclarecimento, né, das teses sobre a questão da arte para os marxistas, né? Então eu acho que nesse ponto o manifesto ele ganha uma importância muito grande, é o debate com a concepção stalinista do problema da arte. Na realidade não é nenhuma concepção específica, mas sim uma determinada um determinado, que a gente poderia dizer, uma introdução, uma imposição burocrática, né, para a arte e para os artistas, em nome do marxismo, da revolução, do socialismo, né?
Basicamente, o realismo socialista, né, ele, mais do que um movimento, na verdade não tinha nada de um movimento de verdade, ele era, na verdade, uma imposição burocrática do Estado soviético, né, dominado pela burocracia, pelos stalinistas, sobre a arte e sobre os artistas, coisa que foi feito em todas as esferas aí da sociedade, né, pela burocracia, né, em nome do marxismo, né, que na verdade não tinha nada de marxismo, né, uma falsificação total, mas em nome disso daí, eles cometeram as maiores atrocidades né, que você pode imaginar. Tanto, principalmente políticas, o que levou aí a Revolução Mundial a um retrocesso enorme, né, a derrotas inimagináveis do movimento operário no momento, e também em outras esferas, né, a economia, a ciência, e também, como a gente vai discutir aqui, a arte e a cultura. Bom, dito isso, né, para introduzir aqui o nosso assunto, a produção mandou aí algumas capas do Manifesto da Fiare e colocou ali também a pintura muralista do Diego Rivera, que foi na verdade, um dos signatários do manifesto, né? O grande muralista mexicano, um dos maiores pintores do século XX e, portanto, um dos maiores pintores da América Latina, né? Ele foi um dos signatários desse manifesto, que na realidade o Trotsky ele propôs justamente para que fosse assinado pelo Diego Rivera e pelo André Breton, somente depois que se descobriu, né, nos arquivos do Trotsky, que na verdade quem tinha escrito o manifesto tinha sido o Breton e o Trotsky, né? Então, mas de qualquer maneira, o Diego participou das discussões, né, ativamente das discussões que deram origem a esse manifesto. Bom, vamos lá. Uma coisa importante aqui desse problema, né, já entrando no debate, a discussão aqui do nosso programa, a gente não tem nenhuma pretensão nesse momento aqui, né, o Zoela é um programa de debates, um programa, né, em grande medida jornalístico, nós não temos nenhuma pretensão de analisar profundamente as obras do realismo socialista, né? Nossa pretensão aqui é polemizar, principalmente do ponto de vista político, né, sobre as concepções do marxismo sobre a arte, né? Essa é a nossa intenção aqui no programa. Nós estamos, logicamente, na imprensa do PCO elaborando várias discussões profundas sobre temas diretamente relacionados ou temas que têm uma relação com isso daqui, né? Mas no nosso programa aqui nós vamos debater essa questão política, né? Por isso que eu coloquei qual a posição dos marxistas, né? O realismo socialista, ele veio aí para, como eu falei, uma imposição burocrática do Estado soviético, e ele tem como principal função, do ponto de vista político, né, obter aí um controle do que os artistas, né, e do que era produzido na arte, tanto dentro da União Soviética, mas também procuravam colocar isso daí para os demais partidos comunistas no mundo todo, né, procurando impor para os militantes, para a esquerda da época, determinadas fórmulas, né, que eram apresentadas como fórmulas revolucionárias, socialistas, etc. e tal, mas que na verdade eram um estrangulamento de todo tipo de inovação artística, de todo tipo de liberdade criativa que é essencial para o desenvolvimento da arte, né? E aí, deixando esse último comentário aqui, eu já queria passar para o Vicente, né? Para ele fazer as primeiras considerações dele, né? Pra gente deixar o debate aqui fluir, né? Vicente. Seu microfone. Falei boa noite, Henrique. Boa noite, companheiros. Olha, bem, isso é uma discussão assim que dá para a gente fazer durante um tempão, né? Por exemplo, pegar uns quadros que a gente ainda vai mostrar aí
analisar os quadros, né? Eu estava dando uma olhada neles assim, ver de todos os pontos de vista, né? Até o que está pintado ali, né? O quanto eles são feiosos, né? Mas de qualquer modo, a questão é a seguinte, né? Essa história de arte, assim, de socialismo, de vanguarda, a impressão que eu tenho é que o pessoal se vale de uma certa retórica da confusão, né? Você trata um assunto que é pouco, não é simples, mas ele não é confuso, não é? Não dá para você fazer essa confusão entre algo complexo e algo confuso. A primeira confusão que eu acho que vale a pena a gente discutir, essa que o Manifesto Fiari mostra muito bem, é o que é uma posição socialista, né? O que é uma posição comunista, né? E para desfazer essa ideia do que seria uma posição comunista que o pessoal confunde com a posição stalinista, né? O Stalin não é o comunismo, né? Você virar e falar assim, olha, o comunismo é isso aí, e aí mostra a União Soviética stalinista, ou você está agindo de má fé, não é? Então, assim, é esquisito, né? Então você você sabe que aquilo é verdade, não? Você afirma que é. Então isso é uma canalice, né? Ou você passa um pano, fala, não, eu sei que é, mas não vou tocar no assunto. Então aí você é cínico. Você acha realmente que é aquilo, aí você é um idiota, não é? Então nas três situações você sai mal, me parece, né? Porque não dá para você imaginar que algo que você lê, por exemplo, nos textos do Trotsky, principalmente no Literatura e Revolução, né? A ideia que se faz do socialismo, o projeto que isso é no Marx, no Engels, imaginar que a realização daquilo se dá no que foi levado adiante ali, não no período revolucionário, evidentemente, né? Mas nisso que a gente chama de stalinismo. Então isso já é uma confusão, né? Fazer uma confusão entre o ponto de vista da arte no stalinismo, né? Que chama lá do realismo socialista, e do que é o projeto que o Trotsky mostra no Manifesto Fiari. Então, se você vai discutir essa questão, vamos discutir com esses dois paradigmas, pelo menos, não é? Com esses dois pontos de vista aí. Porque senão parece que o que você está fazendo é aumentar a confusão para que algum ponto de vista assim acabe se colocando a revelia assim, né, desse esclarecimento, né? Essa é a impressão que eu tenho. Sabe, o interessante no Manifesto Fiari, que a gente já falou, né, quando a gente tratou especificamente dele, né, o Kaká estava até aí com a gente, é que se você compara, né, a parte do Breton com a parte do Trotsky, você nota que o ponto de vista do Breton é bem mais rígido, né, do que o do próprio Trotsky, né? E eu não sei o que as pessoas pensam quem é o Trotsky, né? Uma vez eu falei para um amigo meu, uma pessoa esclarecida, né? Não estava falando com uma pessoa assim que não tinha até vontade assim de estudar mais esse assunto, que o Trotsky teve um papel importante, né, na Guerra Civil, etc., né, na formação do Exército Vermelho. Ele me disse, eu não sabia disso, eu pensei que ele fosse um burocrata, né? Outra coisa que as pessoas não sabem a respeito dele é que ele conhecia muito a literatura. Não era um conhecimento superficial. Ele seria um excelente professor disso, né? Um excelente professor de teoria literária, né? Ele sabia pé de verso, escansão, métrica, né? Tudo isso ele mostra lá no Literatura e Revolução. E ele conhecia as teorias assim formalistas, que não é algo simples, né? E ele rebate aquilo, né? Então, quer dizer, ele seria um excelente professor. Né? Isso daí é uma coisa de literatura, de arte, que é uma coisa que as pessoas talvez assim ignorem, né? Essa faceta dele. Né? E, 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 e isso não me parece a posição de alguém que iria defender uma coisa como o realismo socialista viu os pontos de vista do Stalin, né? Então, quando você compara os dois, a posição de arte do Trotsky realmente é de alguém que realmente conhece, sabe do que está falando. Então, é alguém que pega o manifesto do Breton e corrige o Breton, né? O que não é fácil, porque o Breton também é um peso pesado, né? Ele sabe do que está falando, né? E então, e Diego Rivera também, né? Você vê que ele estava lidando com o pessoal assim da linha de frente, né? Da vanguarda, da arte, né? Então dá para se considerar desse ponto de vista aí, né? Qual dos dois você vai levar em consideração, né? E essa questão da liberdade que o Trotsky coloca, né, que seria
a meta do socialismo, porque veja bem, né, no Literatura e Revolução, o Trotsky ele deixa muito claro, né, que você não vai censurar nenhum artista, ele fala de todos eles, né, mostrando o que ele pensa de um, de outro, o que ele considera, por exemplo, como vanguarda no Mayakovsky, mas também como um ponto de vista reacionário, conservador. Ele examina todos eles, né, inclusive os clássicos da literatura russa. Então fica claro ali, né, qual é a posição dele. Você deixa circular a literatura, aí você coloca a crítica, aquilo entra num debate, e você fomenta essa discussão, não é? Você dá liberdade a ela, ela é levada adiante. Né? E o stalinismo não faz isso. E dizer que o comunismo é isso, não é? É um desesclarecimento, é uma estupidez, ou é um cinismo. Né? É isso que eu penso aí. Né? E agora, quando você vai falar em nome da liberdade, de que liberdade você está falando? Da liberdade burguesa, né? Em que a arte ela entra na indústria cultural, aí você não tem liberdade. Aí você tem tão pouca liberdade quanto você tem no realismo socialista do Stalin. Né? Se você vai seguir as normas dessa indústria cultural, elas são tão coercitivas, tão burras, né? Tão estupidificantes quanto Aí, ó. aquele manual do stalinismo sobre os intervalos de música proibidos, né? O tipo de a arte que poderia ou não ser feita, né? Então, quando você fala em liberdade e vem me falar da arte burguesa, por favor, não é? Essa daí tem tudo menos liberdade. Então é isso aí, Henrique, passou a palavra para você. Isso aí. Bom, a gente está vendo alguns quadros maravilhosos aí do realismo, né? Chama atenção também, eu vou até fazendo um parênteses aqui, depois a gente continua um pouco com o debate, na sequência do debate, mas chama um pouco a atenção que esse realismo socialista não tem nada de realista, né? Ele mostra assim, tem aquela das flores, produção? Todo mundo lindamente aí, dando flores, né? Olha a roupinha toda branquinha, dobradinha, flores todas coloridas, né? Aí tem também um outro ali, ó, a gente já mostrou os outros dois quadros anteriores no outro programa. Aí, ó, o pessoal, turistas na União Soviética, olha que maravilha, a bandinha, todo mundo feliz, né? Interessante porque o próprio termo realismo socialista, ele é uma coisa assim, até eu ia falar contradição em termos, mas acho que melhor seria falar que mostra o cinismo, né, do stalinismo, porque nem é realismo de verdade, porque aonde que na União Soviética, seja na União Soviética, seja no resto do mundo, onde que o mundo é tão perfeito assim, né? Então, não sei aonde seria realista. E, né, como a gente já explicou aqui, não tem nada de socialista também, porque, né, do ponto de vista político, nós sabemos que o que tinha na União Soviética não era socialismo, muito longe disso. Então, mostra bem o cinismo, né, uma tentativa de impor um determinado padrão aí, uma fórmula, né? E quem saísse disso daí estava correndo o risco de ser preso e até executado. Muitos escritores, né, muitos artistas da União Soviética, de fato foram executados, né, porque não conseguiam se adaptar a esse regime absurdo, né? E isso daí é uma realidade. Então, eu acho que eu estava, inclusive, a gente vai fazer um caderno, um podcast quarto caderno, né, sobre a Ana Akhmatova, como que é que fala o nome dela? Nossa Senhora. Akhmatova. Você deve conhecer, né? O Akhmatova, Ana Akhmatova. Acho que é assim que pronuncia. E ela era uma poetisa de antes da Revolução, né? Que não conseguiu se adequar ao governo revolucionário, mas ela também ela não fugiu da Rússia, né? Ela se manteve na Rússia, etc. Os revolucionários, no início, eles, como o Vicente falou, eles tratavam a coisa assim, bom, os artistas são importantes e tal, mesmo eles não tendo uma ligação, né, direta com a revolução, né, tem que ter uma liberdade artística, etc e tal. Né? Quando o stalinismo toma o poder,
ela começa a ser perseguida, começam a proibir os livros dela, a ponto de que em determinado momento um filho dela some, né? E na tentativa desesperada de ver se o filho dela reaparecia, ela começa a fazer poesia de elogio ao Stalin, né? Então é esse tipo de história, essa é uma história, mas nós temos aqui, acho que a gente teria muitas delas, né? Esse é o tipo de história que é bem a cara do realismo socialista. Você tem um regime de extrema perseguição política, né? E é isso também. É isso o realismo. Não é nada mais do que isso. Nos partidos comunistas, inclusive, no mundo todo, havia por parte daqueles ditos intelectuais mais ligados ao stalinismo uma certa uma atividade de tipo policialesca mesmo, contra os escritores e artistas que eram de esquerda, mas que não se adaptavam a esse esquema aí que todo mundo sabe, né? Dá para hoje em dia fica muito claro, um esquema totalmente rebaixado, super pobre, né? Do ponto de vista estético, né? E obviamente que os grandes intelectuais não iriam se adaptar a um negócio desse, né? Uma pessoa que tem o mínimo de cabeça, né, o mínimo de conhecimento, né, artistas aí, intelectuais, e tudo não iriam se adaptar a esse tipo de coisa, né. Inclusive, né, acho que vale até como anedota, para quem conhece até a literatura brasileira, fica fácil de entender isso daí, né. Se nós pegarmos aí muitos escritores que eram ligados ao Partido Comunista, né, nos anos 30, nos anos 40, que era o auge aí do realismo socialista, eles são escritores que não faziam esse tipo de literatura, né? Não tem nenhuma ligação. Você pegar um Graciliano Ramos da vida, por exemplo, ele não fazia realismo socialista, de jeito nenhum, né? Não sei, acho que até mesmo dá para pegar que o Carlos Drummond de Andrade, que foi ligado aí também ao Partido Comunista, não fazia, muito longe de fazer realismo socialista, né? E por aí vai. Cândido Portinari, por exemplo, foi do Partido Comunista, não fazia realismo socialista. Então, os grandes intelectuais no mundo todo, alguns deles, né, evitavam bater de frente, porque eles acreditavam naquilo, acreditavam que o Partido Comunista era um partido, de fato, um partido operário, etc. E tal, não queriam brigar, mas eles também não seguiam isso daí, né? O realismo socialista meio que ficou restrito aí ao pessoal que era cachorro louco, né, que agia mesmo para ficar perseguindo os intelectuais aí, ou dentro da União Soviética, né, para aqueles que se rebaixavam, que se rastejavam aí diante do Stalin, né. Eu acho que isso daí é interessante dizer, né, porque mostra também que é uma coisa que, em grande medida, é artificial, né. Nós temos até aqui no Brasil a história do Jorge Amado, né, Vicente? Eu já passo para você, que era um escritor, esse sim, um defensor do realismo socialista, né? Chegou a escrever uma biografia, ou uma semi-biografia do Luiz Carlos Prestes, né? Ao estilo aí do realismo socialista. Mas o Jorge Amado, que é um grande escritor, não é porque ele era stalinista que ele, né, deixa de ser um grande escritor. Isso aí não tem nada a ver. Ele era, de fato, um grande escritor, um dos maiores. Mas ele era, efetivamente, um cara que atuava, né, como uma espécie aí de uma patrulha, né, stalinista nos meios aí, intelectuais, tanto que isso daí foi objeto de muita polêmica entre o próprio Jorge Amado e os intelectuais trotskistas, como, por exemplo, a Patrícia Galvão, a Pagu, que tem textos aí criticando duramente as posições do Jorge Amado, né? Mas mesmo o Jorge Amado, que tinha uma posição mais, digamos assim, ideológica a favor do realismo socialista, a favor do stalinismo, mesmo ele,
a maior parte das obras dele e as principais obras dele não tem nada de realismo socialista, né? Eu acho que eu tô falando isso porque depois eu também queria a gente entrar também no debate de o que significa isso daí hoje em dia, né? Porque não tem um significado muito. Hoje em dia a coisa, né? Era tão importante como um movimento artístico, intelectual, que isso daí não tem mais nenhuma importância hoje em dia, né? Como movimento, né? Vicente, algum comentário? Não sei se seu microfone está desligado de novo. Eu vivo esquecendo, né? Eu vou direto lá no microfone. Tem um aí que ele tá com a arminha, não tá? Põe aí. O Stalin tá anunciando o fascismo brasileiro. Olha aí, ó. Stalin era bolsonarista. Então, vejam, a história é a seguinte. Não, vamos esclarecer que é uma ironia, né? Porque daqui a pouco alguém vai falar assim, olha o que o É, pessoal disse. Não, a gente vamos botar umas notas de rodapé quando você usa uma figura de linguagem para ser uma metáfora, uma ironia, né? Olha, eu acho que uma coisa que a gente tinha vou dizer esclarecer, mas debater o que é realismo, né? Afinal de contas, essa palavra, ela aparece ao longo da história da arte, sim, né, do século XIX até hoje, num monte de movimento, e ela acaba designando coisas assim muito diferentes, né? Dependendo de onde ela aparece, ela assume uma, uma especificidade, uma característica bastante diferente. Então, quando você fala realismo, geralmente o que vem na sua mente, né, é aquela literatura lá do século XIX, principalmente quem curte a literatura brasileira, vai falar Machado de Assis, né, deve se lembrar lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inaugura, né, o realismo no Brasil. Eu me lembro que a gente decorava, né, qual era o romance que inaugurava em Portugal. Em Portugal não me lembro qual que era. E mas eu lembro que o que inaugura, parece que na França, é o Madame Bovary, né, do Flaubert. E aí depois você vai ter o naturalismo, né, que aí também quando o pessoal fala muito no Brasil, né, do Aloysio de Azevedo, né, o Curtiço, Casa de Pensão. É, mas na Europa, né, na França, o romance que inaugura o naturalismo é do Zola, o Germinal, né? Eu me lembro quando eu li Madame Bovary, o Germinal era essas grandes balizas, né, para o realismo e para o naturalismo. Mas quando você vai ver o Germinal, o tema dele principal é uma greve. Quando na escola o pessoal fala lá que o naturalismo cuida do estado bestial do homem, não é? Das patologias, né? No Brasil não tinha como você fazer um romance, né? Que cuidasse assim da luta de classe. Você não tinha indústria, você não tinha um proletariado aqui, né? Então você vai falar de cortiço, casa de pensão, né? E esse é o tema, né? Do realismo. Mas na Europa você já tem isso, né? Então o romance naturalista ele trata de uma greve. Quem lê o Germinal lembra, vai ter lá uma greve. Tem os partidos políticos aparece a burguesia, aparece tudo, né? Aparece até o capataz, está ali, né? Aquele proletário que recebe para fiscalizar os companheiros, né? Então é isso, né? O inspetor de qualidade, né? Então o romance conta essa história, né? Então chama-se naturalismo, mas ele inclusive ele é até mais realista que o próprio romance realista, né? Porque o realismo desse que a gente está tratando cuida de questões muito burguesas, né? A Emma Bovary, por exemplo, o que, que ela é, né? Esposa de um médico, né? Ela não é uma operária, né? Como são as meninas lá do Germinal, né? É outra história, né? Então, o naturalismo, afinal de contas, o que ele é, né? Ele seria um realismo, né? Um realismo em que você teria não uma explicação marxista, talvez, né? Porque muitos deles davam uma explicação positivista, determinista. Mas isso, quando você aplica conscientemente o marxismo, você vai ter o Henrique, a gente estava até conversando, né, antes do programa, o neorrealismo italiano, que era algo que o neorrealismo português, né,
que inclusive foi influenciado em parte por esses romancistas brasileiros que o Henrique falou, né? O José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, o próprio Jorge Amado, né? Porque o que, que eles fazem, né? O que, que é o que a gente aqui no Brasil vai chamar regionalismo, né? Mas o certo seria falar neorrealismo, né? Eles aplicam o marxismo para tratar dessas questões, né? Eles tratam, por exemplo, não é um dramalhão sem luta de classes, né? Vidas secas, não é isso, né? A coisa está explícita ali, né? O aparato repressor, né? O homem é mantido num estado assim quase neolítico, né? Mas aquilo como algo de propósito, né? Para que a pessoa no seu estado bestial não consiga entender, né? O processo histórico e consiga se defender, né? Isso que é o Fabiano, né? Mas você vai encontrar, né, ao longo da obra desses autores brasileiros que o, que o Henrique citou, sempre essa questão, né, eles não têm um ponto de vista alienado, não é? Eles têm uma visão marxista do que está acontecendo. Né? Isso influencia em grande parte, é claro que Portugal também tem as suas origens ali, né? É um movimento que nasce no salazarismo, em oposição ao salazarismo. Então você encontra ali essa confluência, né? Mas isso é o que a gente chamaria do neorrealismo. Isso é completamente diferente desse realismo stalinista que o Henrique está mostrando, porque como o Henrique mesmo pontuou, ele acabou, não é? Ele não existe mais. Você não vai ver um filme, um cinema desses. Que filme é bom? É um filme realista nesse sentido, né, que a gente está tratando. Eu não me lembro de nenhum. Eisenstein então não é. Ele não é esse realismo, né? Tarkovsky também não é. Um é antes, o outro é depois, não é? E Mayakovsky também, essa poesia que a gente está falando, assim, também não é. Tanto é que quando o stalinismo se impôs, ou o pessoal foi embora, ou ficou e teve que se aclimatar, né? Enfim, foi oprimido, ou se matou, não é? Então, quer dizer, o resultado disso sempre é nefasto, né? Sempre é nefasto. Eu quero aquilo que eu estava comentando com o Henrique. Ninguém vai chegar no fim de semana e vai falar: vamos assistir um filme da Leni Riefenstahl para ver como é que era a estética nazista. Você faz isso por obrigação, né? Porque embora os filmes lá tenham sacadas até geniais de movimento de câmera, o conteúdo é uma bosta, né? É o Hitler falando besteira, são aqueles patifes do nazismo, né? Então, por mais que esteja um rebuscamento formal, o conteúdo, né, que também é uma forma ali, é ruim, né? É uma forma falsificada, igual a esses quadros do Stalin, né? Porque a coisa chega a um ponto que ela chega a ser ridícula, né? De você mostrar o cara ali. Sabe o que esses quadros parecem hoje, se a gente for fazer uma exposição? Que eles são todos irônicos. Que você está fazendo uma arte para zoar com a coisa, que é algo tipo assim, aquela ironia da arte pop. Então você pinta o Stalin, todo mundo contente, não é? Não é o que fica aparecendo, né? Esse daí, por exemplo, parece que você está zoando com a pintura. Eu, se fosse um pintor, eu faria uma pintura assim, mas seria para ironizar a coisa, né? Eu ia botar ele com o zíper aberto, eu ia fazer uma zoeira aí, mas se eu fosse pintar, eu ia pintar assim, com essa cara ridícula. E esse outro que está mostrando, que acabou de mostrar, né? Ele chega a ser até assim, você dá risada, você fala, meu, não é possível, né? Essa moçada aí tocando, né? Essas criancinhas, os turistas lá filmando, né? Quer dizer, aquelas torres lá atrás, né? O que é isso, né? O que fica até meio surreal. E não era o efeito, né, que se espera, né? Não é ironia, o que se espera aí é uma alegoria, uma exaltação, né? Esse que está lá diante de que está o Stalin atrás de um mapa mundi, né? Quer dizer, desculpa, o mapa mundi está atrás dele, que tem a população lá embaixo, né? Ele é ridículo, né? Se você olha embaixo, né? A impressão que tem são as comunidades da Rússia, né? Em que ele fica tentando unificar os povos, não é? E aí, olha, ele se coloca ali, né? Com essa roupa módica, né? É um pouco ridículo, né? E toda a população lá atrás, olha aí, esse outro em que ele está debatendo, iluminado, né? Aí o pessoal tomando nota, esse que está aparecendo agora, né? Enfim, né? A gente olha para isso é patético, mas isso não é o comunismo, né? Isso é a deturpação, o stalinismo, é a contra-revolução, né? Isso tem que ficar um pouco claro, porque senão você acaba fazendo uma confusão, né? Você não tem nomes diferentes para a mesma coisa, né? Você tem o mesmo nome realismo que designa coisas muito diferentes, né? Então, quando você fala realismo é uma coisa, o realismo do século XIX é outro, o naturalismo é outro, né? Tem que saber pontuar tudo isso direitinho, né?
Isso que o Henrique falou é verdade, né? No Brasil você não tinha um aparato repressor, né? Como você tinha na União Soviética, uma polícia política, para impedir que eles fizessem um tipo de romance, poesia, pintura fora do paradigma aceito, né? Então eles acabavam fazendo, né? E fazendo o que eles queriam, né? Então realmente a arte sai muito mais rica, né? Estou me referindo ao Graciliano Ramos, claro, evidentemente, ao Jorge Amado, né? Tem algo que respira mais, né? Mas aí uma explicação histórica assim dá conta de mostrar por que é diferente, né? Por favor, né? O Jorge Amado, por exemplo, ele tem uma sexualidade, né? Que ele coloca nas personagens, né? Que por si só ela já desestabiliza, né? O ambiente, né? Aí é isso, você vê as personagens clássicas dele, né? Como a Tieta, a Gabriela, né? A Dona Flor, né? Então é outra história, né? Já fura, né? Já fura o esquema, assim, né? O próprio. As reflexões lá do Graciliano Ramos no Angústia, né? No o Paulo Honório, né? Uma personagem como o Paulo Honório, eu acho que num romance, né? Realista, estilo stalinista, ele seria muito simplificado, né? Porque ele é uma figura que às vezes você até admira algumas atitudes que ele toma, né? O Graciliano Ramos tomou cuidado, né? De fazer dele uma figura complexa, né? Ele não é um simples idiota, né? A sua questão com ele é porque você realmente entra numa polêmica com ele. Não só com ele, né? Com o Luiz da Silva também, acho que é assim que ele se chama, né? A personagem lá da Angústia, né? O próprio Fabiano, né? Então eu acho que isso realmente vai passar léguas de distância desses quadros aí, né? A própria música do Shostakovich que o pessoal fala, tal, critica, eu gosto bastante, eu acho que tem coisa bonita ali, né? E aí quando você conversa com alguns músicos, né, que gostam também, eles falam, aqui justamente ele está desobedecendo os paradigmas, né? Então ele fazia pelo menos eu não conheço músico o suficiente para opinar sobre isso, mas um amigo meu sempre me falou, ele fazia uma para ficar de bem com o regime, né? Aí depois ele fazia uma, né, que criava problema, né? Então parece que eles tiveram que lidar com isso, né? Já pensou que saco, né? Tinha que aguentar um Stalin enchendo o saco, né? É, 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 se esses bolsonaristas subirem ao poder, vai ser uma encheção de saco pior. Eu acho que vai ser pior, né? Em questão de arte, que eles já enchem o saco, né? Com tanta coisa. Imagina esses caras editando o que pode, o que não pode, o que pode ter na escola, o que não pode, né? Já imaginou que inferno vai ser, né? Vamos pensar nisso, né? Os artistas que apoiam esses imbecis, né? É um imbecil também, né? Mas então é isso, Henrique, passa a palavra aí para você. É, isso aí. Vicente, para continuar o debate, levantar novos argumentos aqui, a gente falou que a gente falou que é uma coisa já que está ultrapassada, que hoje em dia não existe mais, né? Então, por que discutir esse problema? Bom, esse problema, ele em grande medida, ele aparece quando nós vamos analisar algumas concepções que a esquerda até hoje tem sobre o problema da arte, né? Uma de que, por exemplo, você deveria censurar determinados artistas por falarem determinadas coisas, ou que você deveria cancelar, entre aspas, né, palavrinha que a esquerda gosta de usar, autores, né, do passado, como fizeram, por exemplo, o pessoal tem feito, por exemplo, com Monteiro Lobato, que é o primeiro que me vem à cabeça, né? Ou seja, essa concepção, embora eles não defendam o realismo socialista, porque seria meio ridículo, né, defender uma coisa dessa, eles têm, no fundo, uma concepção muito parecida com a concepção que foi usada pelo stalinismo para justificar, né, o realismo socialista. E qual que é essa concepção? É a concepção de que a arte ela não pode ser totalmente livre, né, como o Trotsky defende, tanto no manifesto da Fiare, quanto também no livro Literatura e Revolução, né? Ou seja,
a arte ela não pode ser controlada, ela tem que ter liberdade total para se desenvolver. Ela não pode ser controlada nem pelo partido, nem pelo Estado operário revolucionário, né? E essa concepção a esquerda não consegue entender de jeito nenhum. Eles acham que a arte tem que ser aí controlada pelo quê? Controlada por eles, mas né, eles não têm nenhum poder de controle, a gente sabe hoje em dia. Né? E aí acaba recaindo, na verdade, no próprio Estado capitalista. Né? Eles querem que a arte ela siga determinadas concepções que eles acreditam. Então, se eu acho que falar a palavra denegrir é ruim, então eu exijo que ninguém mais possa falar a palavra denegrir sob pena de ser acusado de grande racista da humanidade, e assim por diante. Né? Só para pegar um exemplo aqui aleatório. Né? E a esquerda, com essa concepção, ela acaba apresentando uma concepção que é a concepção que fundamenta, né, o problema do realismo socialista. A gente falou aqui, o realismo socialista, na verdade, não é nenhum movimento, nenhuma coisa do ponto de vista artístico, ele não é nada. Ele é, na verdade, um controle, né, do Estado sobre os artistas e a arte. Mas, né, como tudo, ele tem aí uma determinada concepção que serve para embasar isso daí, né? E essa ideia de que você tem que a arte tem que ser controlada, tem que seguir determinados preceitos, etc e tal, é o que serve de base para isso daí. Em 1934 aconteceu o primeiro congresso dos escritores na União Soviética. E é interessante porque o primeiro congresso dos escritores soviéticos aconteceu em Moscou, né, em 1934. Isso daí ele abre de uma maneira mais oficial, né, que o realismo socialista se torna aí a estética do regime, a estética oficial do regime, né? E isso daí é muito importante porque mostra, né, esse é um marco importante, e a partir daí nós temos tudo isso aqui que a gente está falando, né? A partir desse momento, a União Soviética ela rompe de vez, né, formalmente, oficialmente, com a concepção verdadeiramente marxista, revolucionária do problema da arte, que era a concepção que, né, o Trotsky havia defendido, o Trotsky e o Lenin haviam defendido, e outros marxistas, né, haviam defendido quando houve a Revolução. Ou seja, a liberdade total para os artistas. Foi assim, inclusive, que o governo revolucionário dos bolcheviques conseguiu agrupar uma multidão de artistas em torno do governo revolucionário, inclusive trabalhando para a revolução. Né? Então, principalmente as vanguardas da época, elas se ligaram muito à revolução, porque do ponto de vista estético, né, eles procuravam a revolução, e a revolução política foi a saída que essas vanguardas encontraram para poder, inclusive, dar vazão para aquilo que eles estavam buscando, né? Então, todas as vanguardas modernas, principalmente ali da Rússia, na época da Revolução, elas se ligaram muito, né, intimamente à Revolução, pelo menos os principais intelectuais, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece o Mayakovsky, né? Mas vários outros, né, se ligaram à Revolução. Tem uma história que é muito interessante, que eu gosto muito de contar, Vicente, que é da grande bailarina moderna, né, Isadora Duncan, né? Ela é digamos assim, a mãe do balé moderno. Ela é norte-americana e tudo, e o governo soviético enviou uma carta para ela falando: venha para a União Soviética. Aqui você terá liberdade total para desenvolver a sua arte, o seu balé. E ela mandou a resposta dizendo o seguinte: eu aceito, a única exigência que eu faço é que eu tenha liberdade total mesmo e tenha um espaço para educar as crianças e tal, no balé. E aí, na época, o Lunacharsky, né, que era o comissário para educação e cultura, devolveu o pedido e falou: pedido aceito, tal. E a Isadora Duncan, né, uma bailarina moderna que era
era de esquerda, muito lógico, né, mas que não era militante comunista, né, até onde eu sei, pelo menos, né, foi para a União Soviética e desenvolveu ali, né, o que de mais avançado podia se desenvolver no balé moderno na época. Né? Quer dizer, essa é a concepção marxista sobre a arte, não o que os stalinistas fizeram depois. Né? E o livro Literatura e Revolução, do Trotsky, ele, digamos assim, ele é o documento que coloca essa posição de maneira mais sistemática. Né? O livro, se não me engano, é de 1928, se não for, vocês me corrijam, mas que o Trotsky ele explica esses problemas. E ele explica ainda uma coisa muito interessante também, ele fala o seguinte, que o Lenin, por exemplo, ele, do ponto de vista do gosto pessoal do Lenin, ele não era muito afeito às vanguardas, ele não era uma pessoa que tinha esse gosto, ele preferia a arte mais clássica, né, do século XIX, tal. Só que ele, inclusive ele explica isso no Revolução Traída, ele fala, mas de maneira nenhuma o Lenin achava que os gostos pessoais dele tinham que ser aí impostos, né, pelo Estado, pelo partido, etc. E tal. O Lenin era um defensor da liberdade total em arte também. Né? Então, essa discussão é muito interessante porque mostra o abismo que tem entre a concepção verdadeiramente marxista da arte e o que os stalinistas defendem e o que a esquerda pequeno-burguesa hoje defende também. Né? Porque se a esquerda pequeno-burguesa estivesse no poder hoje, como tiveram os bolcheviques, eles iam querer perseguir os artistas, porque por aquilo que os artistas falariam, né? Bom, e para concluir também, por que também os escritos do Trotsky sobre a literatura e a arte são tão, eles procuraram ser aí escondidos, né? Eles são verdadeiras obras-primas sobre o problema da arte, né? Só que eles são relativamente desconhecidos, embora sejam muito conhecidos, eles são relativamente desconhecidos, não são super difundidos, etc. e tal, justamente porque houve uma operação, né, do stalinismo para tentar apagar isso daí, né? E como era o Trotsky, ele havia desenvolvido esse problema, mas não é uma concepção trotskista do problema da arte, é uma concepção da arte dos marxistas. Como eu falei aqui, o Lenin defendia essa arte. O Lenin defendia essa concepção, né? O governo operário revolucionário defendia essa concepção, né? Convivia com os artistas da vanguarda, etc. e tal. Né? Mas o que acontece? Por conta, né, logicamente, da disputa do stalinismo para procurar perseguir os trotskistas e poder estabelecer um controle contra-revolucionário dentro da União Soviética, eles procuraram apagar isso daí. Né? E aí, né, a partir daí que você tem, ao mesmo tempo que você tem esse sistema de perseguição política de artistas para impor o problema do realismo socialista, que é um negócio totalmente rebaixado, como a gente falou aqui no início, você tem também o aparecimento de alguns intelectuais pseudo-marxistas que vão procurar justificar o problema do realismo de uma maneira ou de outra. Por exemplo, você tem o George Lukács, né, que é aí um adorado pela esquerda por parte da esquerda pequeno-burguesa como um grande intelectual. Né? O Lukács, ele vai procurar justificar o problema do realismo socialista falando um monte de teses sobre o realismo, a importância de que o realismo é a escola mais revolucionária, que mais tem a ver com o marxismo, né? E, na realidade, o que ele está fazendo é criar dar uma justificativa ideológica para o problema do realismo socialista, quando, na verdade, o marxismo, né, o governo operário, revolucionário, Lenin, Trotsky, já tinham uma concepção da arte que não tem nada a ver com a defesa de uma determinada escola sobre a outra, nem nada disso. Né? Os marxistas nunca chegaram e falaram assim, essa escola aqui é a escola revolucionária, as outras são contra-revolucionárias. Né? Que é, por exemplo, o que o Lukács fala. Né?
Mas eu acho interessante também, porque esse debate, Vicente, ele é um pouco. Ele é até um pouco. Hoje em dia é até um pouco ridículo, né? Se você for colocar, né? Ah, será que o surrealismo, o futurismo do Mayakovsky, né? Será que, bom, os modernistas brasileiros que tem uma ala super revolucionária aí do ponto de vista da arte, será que é, essas vanguardas todas, né, que apareceram no século XX, são contra-revolucionárias? Hoje em dia essa é até uma discussão meio besta, né, porque a coisa ela já se... Todas essas vanguardas, né, bem ou mal, a gente pode apontar, fazer análise aí de cada uma delas, as insuficiências, etc e tal, de cada uma delas, mas todas elas se estabeleceram como uma parte importantíssima do desenvolvimento do próprio movimento artístico, né, do século XX e até hoje, né. Então você colocar, por exemplo, como coloca os stalinistas, a vanguarda é uma espécie de uma arte degenerada, e o realismo que é bom, o realismo que é maravilhoso, né, ou nos termos, por exemplo, do Lukács, que ele diz que o Kafka é uma arte de segunda categoria, uma arte que expressa aí uma determinada mentalidade reacionária, conservadora e tudo mais, para opor o Kafka, que é um colosso da literatura, é um dos principais escritores que tem, né, opor o Kafka ao realismo, né, hoje em dia fica até meio ridículo isso daí, você colocar isso, né? Você imagina colocar isso num círculo de intelectuais e falar assim, não, o Kafka é uma porcaria, o Mayakovsky é uma porcaria, isso é tudo contra-revolucionário, tudo arte reacionária e tudo mais, né? Mas era isso, viu? O pessoal que tá ouvindo a gente, era exatamente assim que eles formulavam a coisa, né, Vicente? Olha, Henrique, você falou um monte de coisa aí, dá pra gente fazer um programa inteiro em cima de algumas coisas que você falou. Com Mas eu certeza vou a gente vai tentar. fazer, né? Vamos É, continuar com o debate, certeza. né? Eu vou tentar pontuar algumas aqui, né? Que na verdade, eu acho que a gente não está fazendo um debate aqui sobre o realismo socialista, né? A gente está falando sobre a repressão, né? A nossa ideia realmente não é ficar debatendo, olha, veja que quadro horrível, né? A gente mostra aquele quadro lá do Stalin com as menininhas. É claro que aquilo é feio pra caralho, mas o nosso debate é sobre a repressão e esse tipo de feiura, né? É o que a repressão gera, né? É, então eu acho que o debate é sobre isso, porque o que vem ao caso aqui, o que você falou logo em seguida, essa história de censura, de cancelamento, né? Aí aparece o Monteiro Lobato, fica parecendo assim que a gente só tem o Monteiro Lobato para falar, mas isso não é só com ele não, eu já vi que a coisa ela vai se espalhando de uma maneira totalmente maluca, né? Porque primeiro você começa com essa perseguição do vocabulário, né? Essa polícia lexical, né? Tipo, você não pode falar palavras como a palavra denegrir, né? Uma vez eu estava numa reunião com os colegas professores, né? De conselho, enfim, e um professor, alguém falou denegrir, né? Aí um professor negro falou, não, como assim denegrir tal? Aí logo depois, né, esse professor estava falando alguma coisa, falou, ai, peraí, me deu um branco. Aí eu falei, não, senhor, se é denegrir, eu sou branco, estou tremendamente ofendido, né? É claro que eu estava zoando, mas ele estava falando sério, né? E imagina se de repente estou eu, você aqui, o Kaká, e de repente um dos três fala, você ou o Kaká, um dos dois fala, pô, cara, que mancada. Aí eu falo, não, eu estou ofendido, eu sou manco, né? E eu sou manco. Eu falo, meu, e agora, né? Vocês estão me ofendendo. Quer dizer, isso é completamente ridículo, porque em nenhum momento, não é, a intenção é ofender, né? Isso geralmente acontece quando as pessoas não têm argumento para discutir, elas apelam para isso. Então elas vêm com essa história, você é racista, você é antissemita, você é não sei o quê. Não é bem assim, né? Isso é uma forma de você tentar calar a outra. Isso é o olavismo. Você não ataca o argumento, você ataca a pessoa. Então você, em vez de atacar o argumento, você fala, você é um racista. Não, não é bem assim. Por quê? Né? Vamos ver isso. Essa questão do Lovecraft, eu não sabia que tinha chegado nele. Né? Eu imaginei que uma hora fosse bater nele, por causa daquela história que ele fala dos imigrantes e tal. Sim, realmente, ele fala tudo isso. Mas o homem é um gênio da literatura. Se você for pegar a literatura fantástica, né, ele inventou uma mitologia, coisa que o Poe não fez. Né?
que todo mundo fala muito eles foram praticamente contemporâneos, né? Eu prefiro muito mais a literatura do Lovecraft, né? É a cor que caiu do céu, aquilo é fantástico, não é? Ele é um escritor assim sensacional, As Montanhas da Loucura, né? Então, quer dizer, você vai queimar esses livros, é isso? Né? Porque ele tinha os seus preconceitos, então você vai queimar toda a biblioteca do mundo. Você vai fazer o que fizeram os vândalos que queimaram a biblioteca de Alexandria. Você vai estar do lado dos monstros da história. É isso, né? Então o que? Você vai queimar os livros do Lovecraft? Então prepare-se para queimar os do ECN também. Porque ele foi casado casado, né? Ele viveu com a Isadora Duncan e parece que teve uma violência doméstica ali. Então o que? Você joga fora os livros dele? Então você joga fora também as histórias do Rodin. Né? Você joga fora tudo, as do Picasso, então. Né? Pollock, queima tudo, banca o louco, né? Faz assim, igual aquele filme lá do Truffaut, que é em cima do romance lá esqueci o nome dele agora, é um autor também de literatura fantástica, o Fahrenheit 451, né? O Ray Bradbury. Aí você pega, queima todos os livros, porque em todos eles você vai encontrar uma impropriedade. Sabe aquele filme lá, O Laranja Mecânica, né? Você vai ficar igual o Alex, né? Que ele foi lá treinado, né? Foi lá, usaram a mente dele, assim, mexeram lá na mente dele para que ele rejeitasse qualquer sinal de violência. Aí ele não conseguia ler a Bíblia, ler jornal, ouvir Beethoven, ouvir nada, porque tudo tem uma tensão. Tudo é cheio de contradições. E essas contradições, às vezes, elas geram violência, né? Elas são fruto de uma violência. Então, nós não somos uma sociedade hippie, é isso, não é? Nós não somos isso, o mundo não foi por aí, né? Por esse mundo moral. Então, essa do Lovecraft, o Monteiro Lobato já fico chocado, né? Agora, com a questão do Lovecraft, vai por aí afora, porque você vai acabar censurando tudo, porque em algum momento você vai encontrar uma impropriedade ali, algo que te ofende. É uma geração extremamente sensível, né? Uma sensibilidade tosca que se ofende com tudo, menos com aquilo com o qual deveria se ofender, né? Vejam, esse mesmo pessoal, por que eles não vão em cima da Clarice Lispector, né? Aquilo é uma literatura altamente burguesa. Por que não vão em cima, de novo, vou falar, do Nelson Rodrigues? Vai em cima dele, né? Vai em cima, por exemplo, do Caetano Veloso, que a gente estava conversando aqui, que é uma literatura, uma canção neoliberal de cabo a rabo, né? O que eu acho que nem ele se dá conta do quanto aquelas canções que ele faz é de direita, o quanto o tropicalismo tem uma faceta bastante boba e ele representa a faceta mais boba do movimento, né? O quanto aquilo é fruto de um anarquismo burguês, né? Então vamos discutir isso, mas ninguém está falando de proibir nada, né? Ninguém está falando de proibir nenhum desses autores, mas então vamos colocar a discussão, vamos discutir todo mundo, né? Mas sem proibir, né? Sem proibir, né? Cancelar, isso não tem cabimento, né? O que você cancela? Você dá um dislike lá no Facebook, né? Por favor, né? É isso, Henrique, que eu teria para falar, porque isso realmente é o papo furado, né? A gente está aqui falando que não tem mais cabimento discutir, que as pessoas realmente iam rir se a gente falasse que o Kafka não presta, mas olha o que eles estão falando, que o Lovecraft não presta. Daqui a pouco vão chegar no Kafka também. Né? Espera que daqui a pouco alguém vai achar, vai falar, não, veja bem, o Kafka vai de encontro aos insetos, não é? Nós temos que respeitar as baratas, alguém tem que defender o direito da barata. Então, que história é essa de Kafka, né? Então, daqui a pouco vai aparecer gente falando essas bobagens aí, né? Isso é uma decadência burguesa, né? Essa discussão é burguesa, né? Não as vanguardas, não o Kafka e etc. Exatamente. A gente está chegando no final, né, Vicente? Eu acho que a gente deveria concluir, como aqui no nosso programa, justamente isso, né? A gente colocou realismo socialista versus vanguarda, né? Logicamente que hoje em dia essa discussão é até um pouco ultrapassada, mas é como a discussão estava colocada na época. Né? A vanguarda, que hoje em dia todo mundo olha como grande, né, inovação da literatura, das artes plásticas, da música, né, da arte em geral, ela foi aí
considerada pelos grandes revolucionários stalinistas, né? Que o pessoal hoje fala que o stalinismo é a coisa mais revolucionária que aconteceu no mundo, foi considerada aí como uma espécie, eles não sei se eles chegaram a usar essa palavra, mas era considerado como os nazistas consideravam a arte degenerada, né? Mesma coisa, né? Isso mesmo. Eles tinham a mesma posição nesse sentido aí que os nazistas. A arte de vanguarda, né, o futurismo, o surrealismo, eram coisas aí contra-revolucionárias, né, expressavam aí uma posição reacionária dos artistas, né, e aí o negócio está encoberto também por uma série de ideologias do tipo arte pequeno-burguesa, esse tipo de coisa que, na verdade, é tudo uma maneira, um disfarce, né, para eles defenderem, justificar esse controle da arte que é o realismo socialista. Porque logicamente que o stalinismo não queria ninguém criando, né, livremente no regime stalinista, porque isso daí sempre foi considerado um perigo para eles. Né? Por isso que eles perseguiram os artistas que tentavam se desenvolver lá na União Soviética. Né? E aí criaram essa ideologia aí do realismo socialista que serve para isso. Bom, eu acho que a gente pode ir encerrando, Vicente, com essa conclusão aqui. Logicamente que nós vamos continuar esse debate sempre. Esse é um debate muito importante do ponto de vista da arte. Eu queria agradecer o companheiro Carlos Nishimiya pelo superchat. Muito obrigado, Nishimiya. Agradecer também ao Aurélio dos Santos, o HP Stretch, a Silvia Mirro, o Carlos Adustos, o Sergei Claré, a Clarete Arias, o Twinzinho Tosi, o Carlos Moreira, o 202 Filmes, companheiro Arthur, queria mandar um abraço para ele, lá do Rio de Janeiro, que produz muito filme legal na produtora lá deles. Natália Araújo também está aqui com a gente, Vozes Zona Leste São Paulo, a Reflexão Sempre está aqui com a gente, MDS 123, MDS 123 está aqui também, Fábio Silva, Antônio Martínez, sou eu, Francisco Cassiano Souza, e eu acho que Carla Silva, companheira, está aqui com a gente também. Cadê? Deixa eu ver. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Queria agradecer o pessoal aí que está nos assistindo, que contribuiu com a gente também. Semana que vem a gente está de volta, né? Com mais um tema de cultura. E fica como conclusão do nosso programa isso, né, Vicente? Liberdade para a arte. E não se constranjam aí quando vem um esquerdista e fala assim, isso daqui não tá certo, tem que ser feito disso, daquilo, que é, como a gente costuma dizer, né, que vem um esquerdista tentar cagar a regra aí pro pessoal, né? Criticar, né, é normal, o marxismo critica, né, entende, analisa, isso daí tudo bem, você pode analisar uma obra de arte de maneira crítica, né, e tudo mais, não tem problema nenhum. O que o marxismo não faz, né, é impor uma determinada fórmula aí para a arte, como se aquilo fosse a única coisa, né, que fosse revolucionária no mundo. Né? Isso daí não tem nada a ver com o marxismo, e por isso que, no final das contas, né, foram as vanguardas, né, do início do século XX que prevaleceram, né, e como expressões aí de uma arte revolucionária. Eu acho que também ninguém hoje em dia tem dúvida de que, por exemplo, Mayakovsky, ele é um artista revolucionário. De que os surrealistas, do ponto de vista, né, da arte, das suas concepções, é um tipo de arte revolucionária. Né? Acho que hoje em dia não tem muito dúvida disso, e de fato as vanguardas prevaleceram. Né? Bom, Vicente, é isso. Queria passar para você falar aí as suas considerações finais sobre isso e a gente já encerrar. Isso que você disse, né? A questão das vanguardas, elas é que ficaram, né? Mas fica a repressão, né? Fica esse discurso repressivo, sabe? Quando eu dou aula de literatura, isso vira e mexe aparece. Você mostra um poema, alguém fala, mas esse poema, o cara falou isso, né? Mas e as outras coisas que ele disse também, né? E a sua função é essa, né? Ser um policial da literatura, né? Do verbo alheio, né? E os seus preconceitos, onde ficam, né? Onde fica a sua forma de policiamento, né? Como é que você se policia, né?
A esquerda pequeno-burguesa, ela acha assim, que porque ela põe uma roupa de mendigo, ela virou proletário. Não virou, não, né? Não virou. Tem que dar um trampo aí, trabalhar o quê? Mais de 8 horas por dia, né? Eu já cheguei a dar mais de 30 horas aula por semana, quase 40, né? Aguentar patrão enchendo o saco na cabeça, né? Isso aí você pode falar, né? Do lado do proletário. Até aí você é um pequeno burguês vestido de mendigo enchendo o saco, né? Querendo colocar os seus valores assim. Geralmente é um pessoal bastante, né, imbecil no sentido até de imberbe, né? Eu posso até falar que eu tô com uma. Você também tá barbudo, né? Mas é um pessoal assim bastante infantil, né? Que vem colocar o dedo na sua cara por causa dessa questão de cancelamento, ou perseguir uma palavra que você usou, ou etc e tal, né? Mas eu acho que a gente pode até, como projeto nosso aí, falar dessas vanguardas todas, né? Abordar uma por uma no programa, né? Falar do dadaísmo, do surrealismo, né? Discutir o futurismo, mostrar, por exemplo, para onde foi, para onde não foi, né? Isso é uma coisa que vale muito a pena, né? Porque é uma discussão ótima, né? Falar de arte, assim, ela sempre traz um esclarecimento muito grande, né? E você tem razão, né? Esse realismo socialista ele passou, mas esse pensamento repressor ele ainda é muito forte, né? Ele ainda é muito forte aí. E quanto a essa história, por exemplo, de falar das vanguardas, acusá-las de serem burguesas, elas eram burguesas, né? O que vocês esperavam? Que um cara que trabalha assim, porque não é o proletário de hoje que trabalha 8 horas por dia. O pessoal naquela época era 20 horas de trabalho por dia, o cara dormia na fábrica, dormia debaixo da máquina. Era assim, o que as pessoas estão pensando, né? Que era. Então, um cara naquela época da virada do tempo de fazer o dadaísmo, sabe? De fazer sua pintura surrealista, é um pessoal que tinha um mínimo de condição burguesa para poder fugir de uma condição assim bastante ingrata, né, de trabalho. Então é claro que em certa medida ela é uma arte burguesa também, não é? A arte proletária também não é arte revolucionária. Né? A arte da revolução ela não é nem proletária nem burguesa, ela é uma outra coisa. Isso o Trotsky deixa claro, né? Não é você ficar enaltecendo o proletário, mas não é bem isso, não é? Isso é um caminho, é um viés pelo qual ela pode passar. Mas a arte pós-revolucionária a gente não sabe como ela é, né? Porque você iria superar essas questões, né? Do que você vai falar, né? Quando você tiver superado essa questão, né? Quando não existir mais a burguesia, quando ela for expropriada, responder pelos seus crimes contra o trabalhador, né? O que vai acontecer, né? Quando a gente for livre realmente de ter um patrão enchendo o saco por causa da sua mais-valia, etc., né? O tempo que a gente vai ter, como a gente vai fazer a arte, eu não faço ideia, Henrique, né? Eu espero poder ver isso, mas eu não faço ideia. Eu faço ideia do que a gente tem hoje, né? Que são essas polêmicas e tudo mais, né? Provavelmente outras polêmicas virão, outras questões, né? Porque a história não vai parar, né? Então é isso, né? Exatamente. Então é isso aí. Vamos avisar o pessoal do dia 19, né? Sempre é bom falar, né? É isso aí, ô Vicente. A gente vai então aproveitar aqui. Nós estaremos com a bateria lá no dia 19, né? Nós aí do Gari, do grupo de arte, estaremos tocando lá na bateria no 19 e convido então, inclusive, o pessoal a estar presente na bateria. Pode. É só colar lá, me procurar o Kaká, o Juliano, e falar: ó, eu quero tocar aí com vocês. A gente ensina na hora, porque bateria é assim. Bateria a pessoa tem que aprender na prática a tocar. Então, se você tiver interesse em participar da bateria Zumbi dos Palmares, entre em contato com a gente, né, venha até nós, né, conversa lá com a gente e nós colocamos você na nossa bateria. E também a bateria vai estar também em Brasília, vai estar em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, João Pessoa. Estou aqui de cabeça lembrando alguns locais, não falei todos, mas alguns locais em que a bateria está sendo organizada também. Então vocês podem procurar lá o pessoal, entra no bloco do PCO. Se não quiser tocar na bateria também, fica no nosso bloco vermelho com o PCO, porque também o ato tem que ser vermelho, tem que ser ato fora Bolsonaro e fora todos os golpistas, né? Nada de verde e amarelo, porque verde e amarelo é o disfarce dos golpistas para vestir o verde e amarelo, mas na verdade entregar o Brasil nas mãos aí dos estrangeiros, né? Bom, é isso então, fica o convite para o dia 19. Vicente, boa noite. A gente se vê na terça-feira que vem.
Boa noite, Henrique. Até terça-feira que vem e vamos torcer para dia 19 ser uma super manifestação, né? Que ela seja maior até do que ela já foi dessa vez passada, né? Exatamente. Já que a O gente não vai ter Sergei. motocicleta, não vai ter É, mortadela, nem como é que é, nem rifa de motocicleta, né? E nem como é 6 mil policiais para guardar as nossas costas, né? Vai ser autêntica, exatamente. né? Não é uma palhaçada, né? Não é uma palhaçada. Mais uma palhaçada. A nossa é autêntica. O, viu, viu, Fala. o Sergei Claret, ele pergunta se vai ter PCO em BH. Vai ter sim, eu vou pedir, se ele for de BH, ou se ele conhecer alguém de BH, eu vou pedir para ele entrar em contato com o telefone que eu vou deixar aqui no chat. Ele pode mandar um WhatsApp e falar comigo aqui que nós combinamos de dele participar do bloco do PCO lá em Belo Horizonte. Bom, é isso então. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. E na Obrigado. terça-feira que vem tem mais um Uso Ela Conversa sobre Cultura. Boa noite para todo mundo. Boa noite para a produção. Boa noite, Vicente. E a Boa gente se noite, vê Henrique. então terça-feira que vem. Até mais, pessoal.